Olá, mais uma vez gostaria de agradecer a comissão organizadora pelo honroso convite. E eu vou falar agora a respeito do diagnóstico ultrassonográfico da incontinência urinária de esforço. Vejam, a incontinência urinária é uma queixa muito frequente em todas as mulheres, em todas as faixas etárias. Obviamente que quanto mais idosa é a mulher, principalmente na pós-menopausa, em algumas situações especiais, nós vamos ter uma incidência muito alta, bastante elevada da incontinência urinária de esforço. Os mecanismos de incontinência urinária da mulher são vários. Nós vamos falar dos dois principais, que é a manutenção do gradiente de pressão entre a bexiga e a uretra. Para haver essa condição, é preciso que o colo vesical esteja na posição intraabdominal e que haja um fechamento uretral adequado. Também é preciso que haja um armazenamento vesical adequado e, para isso, é preciso que o detrusor esteja estável. Nós vamos falar basicamente dessas duas situações. Nós temos 4 tipos de incontinência urinária, aquela incontinência urinária genuína ou de estresse, aquela incontinência por hiperatividade do detrusor, a incontinência urinária mista e aquela por transbordamento, aquelas incontinência de overflow, normalmente naqueles casos de lesões neurológicas mais graves. O quadro clínico é diferente, e a anamnese é fundamental para isso. A gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Os fatores mecânicos relacionados com a incontinência urinária é a hipermotilidade do colo vesical, que nós temos duas musculaturas na pelve que fazem essa sustentação. O diafragma urogenital e o diafragma pélvico, com a fáscia endopélvica. Nós podemos ter também uma deficiência esfincteriana intrínseca, lesão no esfíncter uretral interno aqui. E também é relacionado a fatores funcionais, principalmente a hiperatividade do detrusor. Vejam, esse estudo de revisão sistemática nos mostra que o principal aspecto para o diagnóstico da incontinência urinária é a anamnese. Só que a anamnese tem uma especificidade baixa. Então nós precisamos de outros testes para aumentar a sensibilidade. Vejam que a avaliação urodinâmica e a ultrassonografia, elas têm níveis de sensibilidade e especificidade semelhantes. Esse trabalho de revisão mostra vários autores onde eles colocam como o estudo urodinâmico com o multicanal como padrão ouro para o diagnóstico da incontinência urinária, que a ultrassonografia tem sensibilidades e especificidades bastante interessantes, chegando a 96% e 93% de especificidade. Obviamente que quando a gente vai falar da incontinência urinária de esforço, nós vamos mostrar isso é um estudo dinâmico, né? E, obviamente, nós vamos ter que excluir outras doenças do trato urinário superior, nós vamos ter que fazer uma avaliação cuidadosa da bexiga urinária para afastar outras doenças que a gente não vai ter tempo de entrar em detalhe, e avaliar a uretra também, na busca de anomalias congênitas, de fístulas, de vertículos e massas e cistos periuretrais. Nós temos 2 vias de perda urinária, a via extrauretral e a via uretral. A via extrauretral está relacionada com algumas malformações congênitas, malformações raras e iatrogênicas ou traumáticas, né, que são as fístulas por traumatismo, por fraturas de bacia e aquelas cirúrgicas, né, e as iatrogênicas provocadas após a cirurgia. Pela via uretral, nós temos a incontinência urinária genuína, a urgência urinária e a incontinência urinária mista.
A via extrauretral, as malformações são raras, a duplicação uretral é extremamente rara, mas nós podemos ter a implantação anômala do ureter, uma duplicação do sistema coletor, aonde o ureter do polo superior ele é inserido abaixo do trígono vesical ou na uretra. Então nós temos uma dilatação do polo superior do rim e uma incontinência de transbordamento. Essas crianças elas perdem urina constantemente, embora elas consigam encher a bexiga e ter o reflexo urinário normal. Nas fístulas, nós temos aquelas traumáticas e aquelas iatrogênicas, as fístulas vésico-vaginais, as fístulas vésico-uterinas, em que, dependendo do tamanho da fístula, se for uma fístula de alto débito, essas pacientes vão ter uma perda de urina constante. Mas algumas vezes elas ainda conseguem encher a bexiga, embora a perda urinária seja constante. O quadro clínico é bastante típico. Nós vamos falar então mais detalhadamente da via uretral e das diferentes tipos de incontinência urinária. O exame, tecnicamente, ele não é complicado, a gente tem que colocar a sonda vaginal no introito uretral, eu tenho que tomar o cuidado para não pressionar, o transdutor tem que encostar na vulva da paciente, acima, logo abaixo do pubis, o suficiente para começar a aparecer a imagem, não pode haver pressão. Eu faço os cortes longitudinais, mobilizo a sonda para o lado direito e esquerdo, para avaliar algumas lesões peri ou para-uretrais, e é um exame dinâmico, onde nós fazemos as manobras de valsalva e as manobras de contração do diafragma pélvico. Vejam, quando eu peço, são duas manobras diferentes que eu tenho que padronizá-las. Quando eu peço a paciente para contrair a musculatura, vejam, a posição do colo vesical, ela vai no sentido caudal e ventral. Quando eu peço para a paciente fazer o esforço, a manobra de valsalva, como a gente vai ver aqui agora, o direcionamento do colo vesical é o contrário. Ele é direcionado no sentido caudal. Olha só. Então, são duas manobras diferentes. Para padronizar o movimento de valsalva, eu tenho que pedir à paciente para estufar a barriga ou soprar com a mão, né, e contar isso durante 6 segundos. Então, vejam, são dois movimentos diferentes que às vezes a paciente confunde e eu tenho que explicar muito bem para não haver confusão na minha avaliação. Quando nós vamos avaliar a incontinência urinária a ultrassom, nós temos que nos ater a esses cinco aspectos: a parede vesical, se há ou não afunilamento uretral, medir e observar o ângulo do joelho uretral, também o ângulo retrovesical e a posição e mobilidade do colo vesical, a manobra de valsalva. Então, na parede vesical, nós sabemos que quando há hiperatividade do detrussor, normalmente nós temos uma bexiga com a parede mais trabeculada e espessada, uma espessura acima de 5 milímetros, com a bexiga semi-repleta. Então, embora a sensibilidade ela seja baixa para o diagnóstico de hiperatividade do detrussor, por si só, se eu tenho quadro clínico de urgência urinária associada, eu tenho uma especificidade bastante alta. Então, o padrão que eu uso para dar o diagnóstico de hiperatividade do detrussor é o quadro clínico do paciente de urgência urinária mais uma espessura da parede vesical acima de 5 milímetros. Nessas situações, eu tenho que colocar no meu laudo, que avaliar a possibilidade de hiperatividade do detrussor. O afunilamento uretral ele é feito com a manobra de esforço. Vejam, aqui a uretra com a paciente em repouso e aqui a manobra de valsalva. Vejam que há um alargamento do colo vesical. Quando esse alargamento ele é maior do que 6 milímetros, nós consideramos isso como uma lesão uretral intrínseca, que existe outra maneira da gente avaliar também. É quando há, além do aumento
dessa abertura, né, que a gente vê claramente, há uma área anecoica que entra urina aqui na parte superior da uretra. Vejam que a uretra, a ecogenicidade da uretra, ela é anecoica. O que a gente está vendo aqui na uretra é a musculatura lisa uretral. Quando essa uretra se posiciona paralela ao transdutor, vejam que a uretra ela fica mais ecogênica, ela muda a ecogenicidade e às vezes fica difícil de eu identificá-la. Eu preciso prestar atenção nisso. Outra coisa que a gente tem que observar é o ângulo do joelho uretral. O ângulo do joelho uretral está associado às lesões do diafragma urogenital. Então vejam que existe essa angulação. É preciso que haja essa angulação e que ela tem que ter pelo menos 14 graus. Nesse caso aqui, de uma lesão do diafragma externo, vejam que a uretra ela é totalmente retificada. Esse é um exame que a gente faz para o paciente em repouso. O outro é a medida do ângulo retrovesical. Vejam, o ângulo retrovesical é essa angulação. A gente traça uma linha paralela à uretra e na parte posterior da parede vesical. O ângulo retrovesical ele deve ser avaliado em repouso e após a manobra de Valsalva, e o valor de referência é entre 90 e 110 graus. Vejam, aqui um ângulo de repouso, um ângulo retrovesical em repouso e após a manobra de Valsalva. Vejam que embora essa paciente tenha uma discreta cistocele, o ângulo retrovesical ele não se modificou ou ficou dentro dos limites da normalidade. Ao contrário dessa situação, que quando a paciente fazia a manobra de Valsalva, vejam como esse ângulo retrovesical ele aumentou e passou do nosso valor de referência, que é 110 graus. E por último, a posição e a mobilidade do colo vesical. Não existe consenso na literatura sobre qual seria esse valor de referência da mobilidade vesical, do colo vesical. Esse estudo de revisão sistemática mostrou que essa mobilidade para o diagnóstico de incontinência urinária variou de 10 a 15 milímetros. Então, se nós usarmos o valor de referência menor, nós dizemos que uma mobilidade do colo vesical ela é normal quando ela é até 10 milímetros. Aí existe consenso na literatura, né? Nós, então, utilizamos duas coisas para o diagnóstico da incontinência urinária. Medimos essa mobilidade do colo vesical e a posição do colo vesical em posição à sínfise púbica. Aqui está a sínfise púbica traçando nessa linha. Então, nós consideramos a borda inferior do púbis, como a gente está vendo aqui, como abaixo dela como posição extra-abdominal do colo vesical. Então, nessa situação, a paciente faz a manobra de Valsalva, nós temos uma mobilidade menor do que 10 milímetros e o colo vesical não se coloca em posição extra-abdominal, que a gente vê aqui nesse caso. Olha, vejam, a paciente faz a manobra de Valsalva, aqui está a borda inferior do púbis, a gente mede, vê claramente que a posição do colo vesical não se coloca em posição extra-abdominal, olha aqui, e essa mobilidade menor do que 1 centímetro ou 10 milímetros. Vejam essa outra situação, onde a gente tem uma situação limítrofe. Aqui está a borda inferior do púbis, né? Nessa linha aqui, em repouso, e a manobra de Valsalva. Veja que quando o paciente faz a manobra de Valsalva, a mobilidade é em torno de 1 centímetro e o ângulo do colo vesical se colocou no limite inferior da normalidade. Então, aqui são situações limítrofes e que, provavelmente, nessa situação, eu precisaria do estudo urodinâmico. Agora, vejam essa outra situação, onde o colo vesical, aqui está a borda do púbis, ele se coloca em posição extra-abdominal, passa da borda do púbis, e com uma mobilidade em torno de 1 centímetro. Então, nessa situação aqui, a gente caracteriza
como incontinência urinária de estresse. Vejam aqui essa outra situação em que a mobilidade do colo vesical é extrema. Vejam, ela se coloca muito acima da borda do pubis, né? E que essa uretra, quando ela está paralela ao transdutor, ao invés de perpendicular aqui, ela fica um pouquinho mais ecogênica e às vezes um pouquinho mais difícil da gente ver. Então, nas considerações finais, esse estudo de revisão sistemática nos mostra que as duas condições mais frequentemente utilizadas para o diagnóstico de incontinência urinária é o ângulo retrovesical, que ele deve ter até 110 graus, tanto em repouso quanto em esforço, e a posição do colo vesical. Quando esse colo vesical ele se mobiliza menos do que 10 milímetros ou até 10 milímetros e não se coloca em posição extra-abdominal, nós temos uma paciente que não tem incontinência urinária. Por outro lado, o ângulo vesical maior do que 110 graus ou a posição extra-abdominal com uma mobilidade maior do que 10 milímetros caracterizaria a paciente com incontinência urinária de esforço. Muito obrigado a todos pela atenção.